Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente fazer uma avaliação, né, análise dos nossos representantes ontem em campo pelo Campeonato Brasileiro. Vitória e Bahia jogaram, Vitória venceu sua partida, Bahia empatou no sufoco. Mas vamos lá. Primeiro jogo do Barradão, Vitória enfrentou o Internacional de Porto Alegre pelo nome, né? Time de muitos resultados positivos e vinha bem no Campeonato Brasileiro, né? Mas ontem terminou perdendo para o Vitória dentro do estádio do Barradão. O Internacional que não tem alguns jogadores cedidos às suas seleções. E ontem o torcedor do Internacional, pelo que a gente pode acompanhar, ficou chateado com o Codé, o técnico que deixou dois jogadores importantes na equipe no banco de reservas, principalmente o Wesley, que vem sendo o melhor atacante do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, sendo seu artilheiro, e foi para o banco de reservas. Quer dizer, o técnico já não tinha vários jogadores machucados nas suas seleções e o treinador ainda deixou o Wesley no banco, que entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O primeiro tempo, Vitória bem melhor do que a equipe do Internacional. O Vitória ali tinha que aproveitar aquela coisa que a gente fala quando o adversário está nas cordas, você tem que derrubar o adversário, porque senão ele pode levantar, né, ganhar o oxigênio e ir para cima e a coisa pode ficar difícil. Então Vitória teve um primeiro tempo, né, de uma reação melhor, taticamente e tecnicamente. O técnico, sabendo ainda das limitações, mais uma vez colocou 3 volantes para jogar, só que dessa vez ele tirou o Caio Vinícius e colocou o Leonaldi, que é um jogador que tem uma saída melhor, e falamos sobre isso essa semana. Talvez ele tivesse que tirar até o Luan, mas ele deixou o Luan. Então o Luan jogou com o Leonaldi e o William Oliveira, foram os 3 volantes. O detalhe é que o William Oliveira, quando joga com o Rodrigo Andrade e com o Dudu, ele é o primeiro volante. No jogo de ontem, assim também foi no jogo anterior, que inclusive ele fez até o gol, mais uma vez, ele jogou como o terceiro homem do meio de campo, né? Começou com o Luan, Leonaldi do lado e à frente o William Oliveira, já perto ali do Mateuzinho. E lá na frente, 2 atacantes, o Alejandro junto com o Osvaldo, e foi assim que no primeiro tempo o Vitória foi melhor do que a equipe do Internacional de Porto Alegre. Não que o Vitória tivesse feito uma partida brilhante, não foi, mas foi superior ao seu adversário. É isso que a gente espera do Vitória, jogando dentro do estádio do Barradão, né? Vitória teve chance com o Alejandro, o Vitória fez seu gol, o Vitória teve um outro gol anulado porque o Alejandro estava um pouquinho na frente do adversário e o bandeirinha assinalou o impedimento, mas já teve a participação do Alejandro também. O passe foi dele para a hora do gol, aquela coisa que a gente fala, o torcedor tira o Alejandro, que não presta, mas do que tem aí tem que ser titular, minha gente. É assim que a gente tem que avaliar. Do que o técnico tem à disposição na mão, o Alejandro tem que ser titular da equipe do Vitória. Então foi um jogo, mais uma boa partida, por exemplo, do Lepo. O Lepo, lateral direito, fez um bom jogo, não deu chances para a equipe do Internacional, marcou bem por ali, o jogador duro, forte na marcação, e quando teve a oportunidade saiu para o jogo também, não é? Do lado esquerdo, Esteves, assim, saiu do segundo tempo, né? O PK entrou para ajudar ele ali no segundo tempo, já que o Wesley tinha entrado pelaquela posição, e aí o técnico do Vitória colocou o PK também para dar um auxílio. No segundo tempo, o Vitória caiu de rendimento, até porque o Internacional botou esses 3 jogadores que entraram, né, com mais força ofensiva. Aí houve um lançamento maravilhoso do jogador de 16 anos, da equipe do Internacional, para o Wesley, que driblou o goleiro Lucas Arcanjo e fez o gol ali, né? O Internacional poderia ter até feito o segundo gol. O Inter foi melhor do que o Vitória, teve a posse de bola, sem ser também tão agudo, mas teve a posse de bola, foi mais time, né? mais encorpado dentro de campo do que o rubro-negro. E no final, o último segundo de jogo, uma bola cruzada de escanteio na área, o jogador William Oliveira foi chutado na barriga e o árbitro foi lá no VAR, e o VAR apontou pênalti para o Vitória, que o Wagner Leonardo marcou o gol com personalidade. O Vitória venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, declarações do técnico Léo Condé, que o Matheus Gonçalves não vai jogar com ele, tem a sorte onde for. O problema é que o Matheus Gonçalves é jogador do Vitória, e o Vitória não assinou ainda e não divulgou ainda a rescisão de contrato com o jogador. Falou do Léo Gamalho, que a tendência é que não jogue com ele, que as poucas vezes que esteve com ele teve problema. Falou de Dudu, do comportamento do Dudu, que o mais importante ali é o Vitória.
né? E não sei se o Dudu vai jogar com ele. Então, alguns detalhes na entrevista coletiva do técnico Carpini depois do jogo. Mas valeu, vitória, venceu sua primeira partida aí, não saiu da zona de rebaixamento, né, da última posição, mas ganhou. Isso dá forças ao time para os próximos jogos. O Bahia jogou depois contra o Criciúma e foi um jogo muito ruim do Bahia. O Bahia errou na saída de bola, o Bahia errou na criação de jogadas, o Bahia errou na armação ali no meio de campo e errou nas finalizações. O Bahia errou tudo que pôde errar ontem, até o nosso Gabriel Xavier, o zagueiro central, né, que tem feito boas partidas. Também não sei se a falta de entrosamento com o Vitor Cuesta muito mal no jogo. Talvez a falta de jogo, né, do ritmo de jogo, abalou o atleta. Ele também estava perdendo o tempo de bola. O Gabriel Xavier, inclusive em um dos gols, no segundo gol da equipe adversária, ele perdeu o tempo também, falhou, não conseguiu chegar, dando a oportunidade do Arthur Kaique, lá do Criciúma, fazer o segundo gol. Então o Bahia tomou o gol no primeiro tempo, ficou atrás do placar, sem reação. A gente não via reação no Bahia, o Bahia querendo jogar centralizado, o campo molhado não ajudou. O time do Bahia, a gente sabe que é um time mais técnico, precisa ter a bola, precisa acertar o passe. Quando acertava o passe, o jogador do Bahia está desequilibrado. Cauli muito mal mais uma vez, Tassiano não apareceu muito no jogo, o Everaldo correndo de um lado para o outro sem conseguir ser efetivo. Então falta de equilíbrio, e quando não erravam muitos passes, né, no Bahia. Gilberto, né, não fez um bom jogo, e a gente sempre cobra dos laterais, porque os laterais eles dão opção aos meias, e quando os laterais não aparecem para jogar, o Bahia sente muito com isso, Foi um primeiro tempo realmente terrível do time do Bahia. Marcos Felipe salvou o Bahia em algumas oportunidades. No início do segundo tempo, o Bahia toma logo o gol, não é? Então fica 2-0 para o Criciúma, e ali estava praticamente acabado a situação do Bahia. Quando o goleiro deu um vacilo, né? O goleiro do Criciúma adiantou a bola para chutar, o Tassiano ganhou na velocidade, ele veio no carrinho, atingiu o Tassiano, foi falta, o árbitro deu cartão amarelo, ainda foi olhar no VAR se era lance para expulsão, não expulsou o goleiro. Aí depois que a falta foi cobrada pelo Juba, a bola foi para fora, o goleiro foi fazer cera, foi pegar uma água, o árbitro achou que aquilo ali era cera, deu cartão amarelo, esqueceu o juiz que há 2-3 minutos atrás tinha dado o primeiro cartão amarelo, teve que expulsar o goleiro do Criciúma. Aí o Bahia cresceu, aí o Bahia, com a qualidade técnica que tem, cresceu, deu sorte de fazer logo o primeiro gol, se não me engano aos 10 minutos, um cruzamento do lado esquerdo do Everton Ribeiro, a cabeçada do Everaldo, e ali o Bahia foi para cima do time do Criciúma, conseguiu fazer o segundo gol, lá por 25, 26 minutos, e ali tinha muito tempo para o Bahia virar o jogo. Mas a partir daí, as grandes oportunidades foram do time do Criciúma, o time ficou ali, os jogadores no mano a mano com os zagueiros do Bahia. Teve uma oportunidade, tinham 3 do Criciúma contra 2 do Bahia, e o Criciúma poderia ter vencido essa partida. Então o torcedor do Bahia tem que comemorar esse empate de ontem lá em Criciúma, né? A não derrota do Bahia, porque o Bahia passou maus momentos. Teve um lance que o jogador entrou sozinho, não sei se foi Arthur Kaique no momento, com o goleiro Marcos Felipe. Marcos Felipe fez uma defesa maravilhosa. No primeiro tempo, ele entra, só chuta, a bola bate no rosto do goleiro do Bahia e vai para fora. Então as grandes oportunidades cara a cara no gol foram da equipe do Criciúma. Então o Bahia não fez uma grande jornada ontem, o time jogou muito mal, e agora vai enfrentar o Flamengo na próxima quinta-feira, e o Rogério Ceni vai ter aí 2 dias, terça e quarta, para trabalhar em Salvador, já que o time já chegou em Salvador. Então o Rogério tem terça e quarta para arrumar esse time do Bahia, ajustar novamente. Cauli não tem jogado futebol, Cauli está perdido dentro de campo. Ontem não acertou nada Cauli, ele tenta pegar a bola, mas não tem segurança para fazer aquela jogada, né, vertical que ele fazia, de buscar o pivô, de fazer a tabela, buscar na área para chutar. Ele não tem essa confiança. Então o Rogério tem que analisar e ver o que é que está acontecendo com o Cauli, o Tassiano ser reposicionado também, para que o Bahia volte a jogar um bom futebol. Por isso, foi isso que eu vi, gente, ontem, dos 2 jogos dos nossos representantes, e vamos esperar agora os jogos da quinta-feira, tá bom? Grande abraço a todos, ótima semana, que Deus abençoe. Não esquece o like, hein? Um abraço.